Acho que a guerra russo-ucraniana demonstrou claramente que armamentos de altíssima tecnologia nem sempre são os mais relevantes no campo de batalha. Mais importante é o conjunto de características adaptadas ao teatro de operações. Em confrontos entre exércitos modernos, o armamento precisa ser produzido em massa, ser escalável, fácil de operar, com potencial de modernização e, principalmente, barato para sua categoria. Veja, este é o Couraçado Missouri, obra-prima da engenharia do século XX com 270 metros de comprimento e 45 mil toneladas. Seus canhões podiam lançar projéteis de 1 tonelada a até 37 quilômetros. A era desses gigantes blindados já acabou. Os encouraçados foram substituídos pelos pequenos contratorpedeiros Orliberg, com cerca de 8 mil toneladas e capazes de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Eles são integrados ao sistema Pro-Aegis, defendendo o país e porta-aviões ao interceptar mísseis antinavio com o SM-6 e balísticos com o SM-3. O contratorpedeiro pode ter até 8 mísseis Harpoon e de 8 a 64 Tomahawk, conforme a configuração. 6 torpedos Mark 46, defesa aérea de curto alcance com Phalanx, Mark 15 mísseis Evolved Sea Sparrow Missile e artilharia Mark 45 de 127 mm. No convés de helicópteros do contratorpedeiro está baseado o MH-60 Seahawk, que tem a tarefa de detectar submarinos usando boias hidroacústicas. O navio possui radares modernos e sistemas de combate, fazendo do Arleigh Burke um dos navios de guerra mais avançados atualmente. E foi grande a minha surpresa quando ouvi isso. Aliás, acho que devemos pensar sobre os couraçados. Temos um ministro da Marinha. Ele se aproximou porque eu observava o Iowa no cais, na Califórnia, vendo fotos antigas de navios e seus canhões. Estamos realmente pensando no conceito de couraçado, blindagem de 6 polegadas de aço, não alumínio, que derrete se atingido por míssil. O alumínio começa a derreter mesmo com o míssil ainda a 2 milhas. Navios assim já não são mais feitos. Olho para eles, o ministro gostou. E isso não é apenas mais um deslize do velho Donalda. Trump, em coletiva de emergência para centenas de comandantes na base dos fuzileiros navais na Virgínia, definiu prioridades para as Forças Armadas. Ele falou sobre submarinos, modernização do arsenal nuclear e o avanço dos caças F-47 de 6ª geração. Também declarou que o Ministério da Defesa, ou da Guerra, avalia retomar o conceito de encouraçado. E claro, isso causa certa perplexidade. Vou explicar por quê. A organização de pesquisa RAND já vem soando o alarme em seus materiais há vários anos. Destaca que o exército americano está atrás dos principais concorrentes na adoção de sistemas não tripulados de várias classes, afirmando que isso é uma falha séria na estratégia de defesa dos Estados Unidos da América, que, aliás, poderia ser corrigida aprendendo com a Ucrânia. Não é só sobre drones, falarei disso depois. Para que entendam a importância das análises da organização citada, a RAND é mais que um centro de análise, é uma verdadeira fábrica de mentes. Criada após a Segunda Guerra Mundial para atender a Força Aérea dos Estados Unidos da América, a RAND virou rapidamente um laboratório de ideias, criando conceitos de dissuasão nuclear, cenários da Guerra Fria e teorias que definiram o rumo dos Estados Unidos da América por décadas. Aqui trabalharam grandes mentes como John von Neumann, matemático, criador da teoria dos jogos e precursor da computação moderna, Alan Newell, e o ganhador do Nobel Herbert Simon. Eles são pioneiros da inteligência artificial. Samuel Cowan criou a bomba de nêutrons. Na RAND, trabalharam Henry Kissinger, Andrew Marshall, o Yoda do Pentágono, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, vários ganhadores do Nobel, diplomatas, políticos e cientistas. A corporação RAND, após a derrota dos Estados Unidos da América no Vietnã, desenvolveu para o Pentágono o conceito estratégico Air-Land Battle, Batalha Aeroterrestre. No fim dos anos 1970, o presidente Jimmy Carter aprovou essa doutrina, lançando grandes programas de rearmamento. Caças F-15 e F-16 aviões de alerta aéreo antecipado, aviões de ataque A-10 helicópteros Apache, tanques Abrams, veículos de combate de infantaria Bradley, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes HIMARS, sistemas de defesa antiaérea Patriot. Esses sistemas formavam uma doutrina única, onde a guerra seria tecnológica, veloz e baseada na precisão e coordenação total das forças armadas. Na prática, isso resultava em maior reconhecimento e ataques precisos a centros de comando, radares e nós de comunicação.
assim como o domínio total do espaço aéreo, que permitia às forças terrestres operar com total superioridade em poder de fogo. O Exército dos Estados Unidos da América, reestruturado pela doutrina RAND, combateu em 1991 na Operação Tempestade no Deserto, libertando o Kuwait da ocupação iraquiana. Em 2003, esse modelo de guerra se consolidou na rápida derrota do Iraque. Naquela época, os americanos conseguiram em 20 dias derrotar o exército mais poderoso do Oriente Médio, conquistar um país inteiro e derrubar o regime de Saddam Hussein. Desde então, a tecnologia avançou bastante. Em seus materiais mais recentes, a RAND indica diretamente: a doutrina precisa ser atualizada levando em conta os novos desafios, desde complexos robotizados e meios de guerra eletrônica até aeronaves e embarcações não tripuladas. Citação do relatório. As estratégias criadas antes da guerra global ao terrorismo, focadas em potências regionais secundárias ou terciárias, mostraram-se insuficientes. Para enfrentar ameaças militares maiores, tecnologicamente mais avançadas e mais competentes vindas da Rússia e da China. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos está tentando rapidamente recuperar 2 décadas de tempo perdido e é forçado a considerar exigências operacionais e estratégicas completamente diferentes, dissuadir e, se necessário, travar uma guerra contra adversários iguais ou quase iguais. Até agora, não vemos os Estados Unidos da América tentando resolver o problema apontado pelos analistas da RAND. Em vez disso, por enquanto, apenas isso. Eu não sou fã de alguns navios que vocês fazem. Eu sou uma pessoa estética. Esteticamente, eu não gosto dos navios que vocês fazem. Eles dizem, isso é stealth. São navios feios, não são necessários. A declaração do presidente Trump me deixou ainda mais confuso que o anúncio do retorno dos couraçados. Talvez o 47º presidente dos Estados Unidos da América se refira aos destroyers Stealth Zumwalt, mas é improvável, pois foram abandonados há 7 anos. E nos estaleiros dos Estados Unidos da América agora, além de porta-aviões e submarinos, estão construindo apenas 2 tipos de navios. É apenas uma fragata pequena, a fragata de mísseis guiados, 62 e logo 6 Arleigh Burke. Talvez então o Sr. Trump esteja se referindo justamente aos novos Burkes, que estão sendo construídos levando em conta o uso de novas tecnologias stealth. Se for isso, então é um erro, pois navios dessa classe são o padrão de destroyer moderno. Especialistas e o principal adversário dos Estados Unidos da América no Pacífico reconhecem isso. A base da frota de combate chinesa é o tipo 052D, um gêmeo conceitual do Arleigh Burke, e visualmente também são praticamente iguais. Isso não é surpreendente. Os americanos criaram um navio magnífico que responde aos desafios atuais. É por isso que a China lança 3 navios dessa classe por ano. A Marinha Chinesa tem 25 unidades, enquanto os Estados Unidos da América possuem 62 Arleigh Burke. Espero que Trump ainda veja sua beleza e que aumentem cada vez mais. Mas com os navios, isso não é tão importante. O essencial é que, no discurso para vários generais, o principal ficou de fora. Não se mencionou que os Estados Unidos da América precisam se preparar para outro tipo de guerra, com desafios para os quais couraçados dificilmente responderão. Não me refiro aos drones. O Centro de Análise RAND também afirma: a China ocupa de 30% a 40% do mercado mundial de semicondutores obsoletos, o que torna bastante provável a presença de componentes chineses em qualquer equipamento que utilize semicondutores. Sejam sistemas de controle de máquinas, bombas ou até mesmo circuitos elétricos de iluminação. O problema não é que essas peças possam revelar algum elemento de segurança operacional, mas sim que os fornecedores muitas vezes não conseguem encontrar substitutos além dos produtos chineses disponíveis. Sim, sempre debatemos que os Estados Unidos da América bloqueiam processadores avançados e máquinas de litografia para a China, mas esquecemos que a China controla a produção de componentes menos modernos, mas não menos importantes por isso. Microcontroladores, chips de energia, placas de memória, microchips, diodos, transistores, sensores e detectores, entre outros. E assim por diante. Tudo isso é produzido pela China. Sem acesso aos processadores mais avançados, a China ainda está atrás dos Estados Unidos da América em inteligência artificial. Mas para lançar mísseis uns nos outros, processadores de 3 nanômetros não são necessários. Eles também não são necessários nos drones, sobre os quais já se falou tanto. Em junho, o presidente Trump emitiu um decreto que liberava o domínio americano na área de drones, para apoiar nossa indústria de drones e armar nossos combatentes, que é o que todos nós almejamos. Aqui está o memorando que estamos assinando hoje. Sim, este é um passo importante do Ministério americano. A iniciativa é correta, mas aqui está a questão.
No memorando de Pete Hegseth, nada específico foi citado. Não existem fundos para fabricantes de microeletrônica nem para empresas que montam vantes. Até agora, este é o resultado. Trent Eminecker, chefe do programa Blue AA da Divisão de Inovações de Defesa, declarou o seguinte em entrevista à National Defense. O Ministério da Defesa deve fornecer à indústria o financiamento necessário para fortalecer as cadeias de suprimentos de drones. Até o momento, o Ministério praticamente não destinou nenhum recurso para o ecossistema de veículos aéreos não tripulados. Pode-se dizer que isso é apenas algumas centenas de milhões. Nos últimos 12 meses, adquirimos do Ministério da Defesa menos de 4.000 plataformas, enquanto uma empresa ucraniana pode produzir 4.000 drones por dia, acrescentam os editores de uma revista conceituada. É importante que o Pentágono compreenda como os drones transformaram a guerra moderna e a necessidade de acompanhar o inimigo no desenvolvimento de UAVs. Mas, por enquanto, a situação ainda não saiu do lugar. Se as palavras de Pete Hegseth sobre superar a China nesses sistemas refletem Washington, só remover restrições burocráticas não basta. É necessária uma reconfiguração em larga escala de toda a política industrial. Os Estados Unidos da América, sem dúvida, são capazes de dar esse passo. Existe uma análise detalhada, cujo link deixarei na descrição, que demonstra que nos Estados Unidos há empresas e capacidades de produção que permitem fabricar cada componente necessário para os vantes. No entanto, a ideia principal desse estudo está formulada na conclusão. É justamente lá que está apontado o principal problema da iniciativa do Pentágono. Cito, a administração de Franklin Roosevelt não desenvolveu o B-24. Ela garantiu a Ford que se o Willow Run produzisse um bombardeiro por hora, o governo compraria todos, sem exceção. A mesma clareza é necessária hoje, mas ainda não existe. Por enquanto, só se fala sobre encouraçados e sobre o fato de que não há mais espaço para representantes lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros no exército americano. Chega de meses da identidade, escritórios de inclusão e igualdade, garotos usando vestidos femininos. Nada de pautas climáticas, nenhuma divisão e ideias de gênero absurdas. Eu já disse e vou repetir, acabou essa porcaria. A iniciativa provavelmente está correta. Só que, estando à beira de uma guerra global, e não sou eu quem diz isso, mas sim os especialistas do Centro Analítico RAND, dedicar tanto tempo a essa questão, falando diante de centenas de comandantes americanos, talvez não seja muito apropriado. Acho que é necessário se concentrar em questões mais relevantes. E aí você vai perguntar, por que estou contando tudo isso para vocês? Talvez você não pergunte, mas vou explicar assim mesmo. Primeiro, como já mencionei, meus vídeos são dublados em inglês. Mesmo que só algumas dezenas de americanos assistam, já vale a pena. E em segundo lugar, no vídeo anterior falamos sobre os objetivos da China e seus planos que estão longe de ser pacíficos. Muitos duvidaram que a China esteja mesmo se preparando para intervir em Taiwan. Eu mesmo não queria acreditar, mas há sinais demais indicando que o mundo está à beira de um conflito sério. E o principal é que, se em Pequim realmente estão planejando algo assim, agora é o momento mais favorável para colocar esse plano em prática. Agora, com drones desconhecidos sobrevoando a Europa e os Estados Unidos da América, sem perceberem que sua doutrina militar está ultrapassada, como apontam analistas da RAND, este é exatamente o momento em que a China pode tentar reunificar-se com Taiwan pela força e, em seguida, colocar o mundo diante do fato consumado. A partir de agora, ela não é apenas uma potência global, mas também um país que controla a produção das tecnologias mais avançadas. Afinal, como lembramos, Taiwan é a fábrica mundial de processadores de alta tecnologia. E, em uma situação dessas, ações impensadas de Washington e a criminosa inação da Europa tornam-se de fato um convite direto para que a China use a força contra a ilha. Afinal, na grande política, qualquer fraqueza se transforma instantaneamente na vitória do outro. O bloqueio de parte do exército ucraniano na Crimeia foi realizado por soldados russos com uniformes semelhantes aos russos. Olhe para o espaço pós-soviético, né? Lá está cheio de uniformes que se parecem com uniformes. Vá a uma loja aqui e compre qualquer uniforme que quiser. Eram soldados russos ou não? Eram forças locais de autodefesa. O que o exército tem a dizer sobre a acusação de usar navios paramilitares não registrados para intimidar no Estreito de Taiwan? Quero perguntar, se são chamados de navios não registrados, como vocês determinaram que eles são chineses? Isso é pura calúnia, como um ladrão gritando, peguem o ladrão.
Provavelmente, quando as futuras gerações estudarem os livros de história sobre o início do século XXI, inevitavelmente vão se perguntar como foi possível que naquela época, quando drones russos já sobrevoavam a Europa, os países da União Europeia continuavam comprando gás, petróleo e metais do país agressor? Por que os líderes democráticos continuavam indo prestar reverência à China, enquanto o Império do Meio se tornava a retaguarda econômica da Rússia, absorvia sua experiência militar e, ao mesmo tempo, aumentava as ameaças contra Taiwan? É curioso pensar se nossos descendentes aceitarão a explicação que ouvimos, que era financeiramente vantajoso. Será que acharão racional os políticos atuais ignorarem provocações, sabotagens, assassinatos e ataques de drones esperando que tudo se resolva sozinho? Mas a principal questão é outra. Que lições nossos descendentes vão tirar dos erros de hoje? Será que eles conseguirão construir um sistema baseado em um princípio simples? É mais fácil prevenir do que lidar com as consequências? Um sistema em que a covardia por benefício imediato seja considerada uma traição ao futuro? Eu não sei as respostas para todas essas perguntas. Só espero que eles escolham existir, diferente da nossa geração.